Pai desconfia que sua filha paralítica de 25 anos está escondendo algo, então decide colocar câmeras para descobrir o que é, mas ao ver a gravação fica em choque. Em uma pequena cidade do interior, a família de Marcos vivia uma vida tranquila. Marcos, um engenheiro civil renomado, e sua esposa Fernanda, uma professora do ensino fundamental, criavam suas duas filhas, Ana e Isabela, com amor e atenção. Ana, com seus 10 anos, era curiosa e ativa, sempre pronta para aprender algo novo. Isabela, aos 8 anos, seguia os passos da irmã mais velha, compartilhando a mesma sede por aventuras. A casa da família, cercada por um jardim bem cuidado, era frequentemente o cenário de brincadeiras e risadas. Marcos, quando não estava mergulhado em projetos de construção, dedicava-se a brincar e ensinar suas filhas. Fernanda, por sua vez, cultivava o amor pela leitura nas meninas, passando tardes inteiras lendo para elas na biblioteca da casa da família. Decidindo aproveitar o belo dia de primavera, Marcos propôs um passeio pelo campo para quebrar a rotina e respirar um pouco de ar fresco. A ideia foi recebida com entusiasmo e logo todos estavam no carro, rumo a uma das reservas naturais próximas. Durante a viagem, Marcos compartilhava histórias de sua própria infância, passada naquela mesma região. Contava sobre as travessuras com amigos, as descobertas nos bosques e riachos, e as tardes de pesca. Fernanda intercalava as histórias do marido com planos para as férias escolares que se aproximavam, discutindo possíveis destinos para uma viagem mais longa. As risadas e conversas enchiam o carro, e a estrada continuava através de colinas verdes. Marcos, sempre cauteloso ao volante, mantinha uma velocidade moderada, apreciando o cenário junto à sua família. No entanto, a paz foi abruptamente interrompida. Um caminhão, vindo na direção oposta, perdeu o controle ao tentar desviar de um animal na estrada. Marcos reagiu instintivamente, virando o volante para evitar uma colisão frontal, mas o carro foi atingido lateralmente. O impacto foi devastador, lançando o veículo da família para fora da estrada, onde capotou várias vezes antes de parar. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Marcos, semiconsciente, sentia a dor aguda de suas próprias lesões, mas seu pensamento estava com sua família. Quando os socorristas chegaram, rapidamente iniciaram o trabalho de resgate, mas o que encontraram foi desolador. Fernanda e Isabela não resistiram aos ferimentos e foram declaradas mortas no local. Ana foi encontrada inconsciente, com graves lesões. Nos meses após o acidente, enquanto Marcos lidava com a recuperação física e o luto, Ana despertava do coma para enfrentar uma nova realidade. Os médicos confirmaram que ela havia perdido a mobilidade das pernas devido a danos na coluna. A notícia foi um segundo golpe devastador para Marcos, que agora se via como o único guardião e cuidador de Ana, determinado a reconstruir suas vidas, apesar do imenso vazio deixado pela perda. Após o acidente que transformou irreversivelmente suas vidas, Marcos encontrou-se em um mundo sombrio de luto e responsabilidade. Nos primeiros meses, a casa que outrora ecoava com risadas e planos futuros agora estava silenciosa, marcada apenas pelos sons das rodas da cadeira de Ana e os passos pesados de Marcos. A ausência de Fernanda e Isabela era um vazio constante, um silêncio ensurdecedor que se estendia por todos os cantos da casa. Marcos, embora consumido pela dor da perda de sua esposa e filha mais nova, sabia que precisava ser forte por Ana. Ele se dedicou totalmente ao cuidado de sua filha sobrevivente, que agora enfrentava sua própria batalha para se adaptar a uma vida na cadeira de rodas. A casa foi adaptada para ser mais acessível, rampas foram instaladas, os móveis rearranjados para permitir uma melhor mobilidade, e um quarto foi transformado em um espaço de recuperação e fisioterapia para Ana. Nos dias em que Ana chorava a perda da mãe e da irmã, Marcos encontrava-se numa posição difícil, tentando consolar sua filha enquanto ele próprio mal conseguia gerir seu próprio luto. As noites eram longas, com conversas ao pé da cama de Ana, onde Marcos lia para ela os mesmos livros que Fernanda costumava ler, numa tentativa de trazer algum conforto e normalidade. Profissionalmente, Marcos reduziu suas horas de trabalho. Ele negociou com sua empresa para trabalhar parcialmente de casa, permitindo-lhe estar presente para Ana durante todo o dia. Embora financeiramente desafiador, essa decisão fortaleceu o vínculo entre pai e filha, um laço que se tornava sua razão de ser. A reabilitação de Ana era um processo constante. Marcos acompanhava-a a cada sessão de fisioterapia, encorajando-a a seguir em frente, mesmo nos dias mais difíceis. Ele se tornou versado em termos médicos, discutindo tratamentos e progressos com os médicos com um fervor que surpreendia até mesmo os profissionais de saúde.
Ele se transformou de engenheiro para cuidador, um papel que nunca imaginou para si, mas que abraçava com todo amor e dedicação. Mentalmente, a jornada era igualmente árdua. Marcos buscou apoio em um grupo de luto, onde compartilhava suas experiências e ouvia de outros. Aprender a lidar com sua dor enquanto ajudava Ana a lidar com a dela era um equilíbrio delicado, cheio de altos e baixos. Nas sessões de terapia, Marcos aprendeu a processar seu luto e isso, por sua vez, o ajudou a ser um suporte ainda melhor para Ana. Cada pequena conquista de Ana era uma vitória para Marcos. Quando ela conseguiu mover a roda da cadeira de rodas pela primeira vez sozinha, ou quando ela sorriu verdadeiramente após meses de tristeza, esses momentos traziam uma mistura de alegria e tristeza para Marcos. Ele se orgulhava imensamente de sua filha, da sua força e resiliência, mas cada passo em frente também era um lembrete das duas vidas preciosas que haviam perdido. A vida de Marcos se tornou um ciclo de cuidados, trabalho e sessões de terapia, tanto para ele quanto para Ana. Em cada esforço, cada gesto e cada palavra de encorajamento, Marcos encontrava um pouco de cura para ambos. Ele se agarrava à esperança de que, com tempo e amor, poderiam encontrar um novo sentido para suas vidas, juntos. Na nova realidade de Marcos e Ana, cada dia começava antes do sol nascer. Marcos, que adotou a rotina de um cuidador meticuloso, acordava cedo para preparar o café da manhã e organizar a casa de forma que Ana pudesse navegar com a maior autonomia possível dentro das limitações físicas que enfrentava. A casa havia sido transformada, corredores alargados, tapetes removidos e móveis rebaixados eram agora características permanentes em sua casa. A manhã de Ana começava com a ajuda de Marcos, que cuidadosamente ajudava a sair da cama e a se transferir para a cadeira de rodas. Após o café da manhã, que frequentemente incluía as frutas favoritas de Ana e ovos preparados por Marcos, começavam as atividades do dia. As sessões de fisioterapia em casa eram uma parte crucial da rotina. Marcos havia contratado um fisioterapeuta especializado que visitava a casa 2 vezes por semana, mas nos outros dias, era ele quem guiava Ana através dos exercícios. A sala de estar foi adaptada para ser um espaço de exercícios, com equipamentos como faixa de resistência, uma bola de fisioterapia e um pequeno aparelho de exercício para as pernas. Ana, apesar das circunstâncias desafiadoras, mostrava uma força interior que surpreendia a todos que a conheciam. Sob a orientação de Marcos, ela se esforçava em cada sessão, focada em ganhar força e, talvez, alguma mobilidade. Marcos documentava meticulosamente cada progresso em um caderno, anotando cada pequeno movimento que Ana conseguia fazer, cada nova conquista, não importava quão pequena. À tarde, enquanto Ana fazia seus deveres escolares, ela estava sendo educada em casa desde o acidente. Marcos trabalhava no escritório montado no quarto de hóspedes. Ele mantinha parte de sua carreira como engenheiro civil através de consultorias que poderia realizar de casa. Esta nova configuração permitia-lhe estar sempre por perto, disponível para qualquer necessidade de Ana. Após as aulas, Marcos e Ana frequentemente passavam tempo juntos no jardim. Marcos havia construído um caminho acessível que permitia a Ana explorar o jardim em sua cadeira de rodas. Esse era um momento de lazer e relaxamento, onde pai e filha podiam falar sobre diversos assuntos, desde as pequenas alegrias diárias até os sonhos para o futuro. Marcos usava esses momentos para ensinar Ana sobre a natureza, algo que ele e Fernanda sempre valorizaram. As noites eram reservadas para momentos tranquilos e, muitas vezes, para assistir a filmes ou ler livros juntos. Marcos sempre escolhia livros e filmes que pudessem inspirar Ana, histórias de superação e coragem, refletindo as lições que ele esperava passar para ela. Com o passar dos anos, Marcos começou a notar pequenos detalhes que sutilmente chamaram sua atenção. Inicialmente, esses sinais eram quase imperceptíveis, pequenos lampejos que poderiam ser facilmente descartados como fruto de sua imaginação ou desejo de ver sua filha recuperar a mobilidade. Numa tarde, enquanto Ana se concentrava em uma pintura, Marcos notou um movimento leve nos dedos dos pés de Ana enquanto ela estava absorta em sua arte. O movimento era sutil, quase como um reflexo involuntário, mas estava lá. Marcos observou, coração acelerado, questionando-se se o que tinha visto era real. Nos dias seguintes, ele começou a observar mais atentamente, procurando sinais adicionais que pudessem indicar uma recuperação da mobilidade que Ana não havia mencionado. Essas observações tornaram-se parte do cotidiano de Marcos, um segundo plano de pensamento enquanto assistia a Ana nas atividades diárias. Ele notou mais movimentos, pequenos espasmos nos dedos dos pés de Ana quando ela achava que ninguém estava olhando. Cada novo sinal enchia Marcos de um misto de esperança e confusão. Por que Ana esconderia tal progresso?
A dúvida começou a consumir Marcos, e ele se encontrava frequentemente perdido em pensamentos, tentando entender as possíveis razões por trás da atitude de Ana. Ele sabia que confrontá-la diretamente poderia ser delicado e potencialmente prejudicial, considerando tudo pelo que ela já tinha passado. Por outro lado, a ideia de que sua filha poderia estar retendo informações tão vitais era perturbadora. Após semanas pensando muito no assunto, Marcos tomou uma decisão que mudaria o curso de suas vidas. Ele decidiu instalar câmeras ocultas em casa. A decisão não foi fácil, pesava-lhe a consciência o ato de vigilância sobre sua própria filha, que poderia ser visto como uma quebra de confiança. No entanto, movido por uma necessidade desesperada de entender a verdade por trás dos movimentos que observara, Marcos sentiu que essa era a única maneira de obter as respostas que precisava sem colocar Ana em uma posição defensiva. Tomado pela decisão de instalar câmeras ocultas em sua casa, Marcos mergulhou em uma pesquisa meticulosa sobre os tipos de dispositivos disponíveis no mercado. Ele precisava de algo discreto, eficaz e fácil de operar, pois não desejava que sua filha descobrisse suas ações antes que ele pudesse entender completamente a situação. A escolha recaiu sobre uma série de pequenas câmeras de alta resolução que poderiam ser controladas e monitoradas via seu smartphone. Cada câmera tinha capacidade de gravação em loop, garantindo que ele não perdesse nenhum momento importante. Com as câmeras em mãos, Marcos planejou cuidadosamente como e onde as instalaria para maximizar a visibilidade sem despertar suspeitas. Ele optou por locais estratégicos, uma escondida na estante de livros da sala, outra camuflada em uma planta decorativa no corredor, e uma terceira disfarçada atrás de um quadro na cozinha. Marcos passou um fim de semana inteiro ajustando os ângulos das câmeras para garantir que tudo estava perfeitamente posicionado. Durante a instalação, Marcos sentia uma mistura de emoções. Por um lado, estava a ansiedade e a culpa por estar invadindo a privacidade da própria filha, algo que ele nunca imaginou que faria. Por outro lado, a necessidade de proteger Ana e entender a verdade por trás dos sinais que ele observara motivava-o a seguir em frente com seu plano. Com as câmeras instaladas e operacionais, Marcos começou a monitorar as atividades diárias de Ana de uma maneira que ele nunca tinha feito antes. Cada movimento dela era agora gravado, cada gesto analisado. Marcos se dividia entre suas atividades diárias e a vigilância constante através do seu smartphone, sempre atento a qualquer sinal que pudesse indicar que Ana estava, de fato, recuperando sua mobilidade de forma oculta. Nos primeiros dias, Marcos não notou nada fora do comum. Ana continuava suas atividades diárias aparentemente inconsciente das câmeras escondidas. Ela fazia seus exercícios de fisioterapia, assistia televisão na sala, e lia seus livros favoritos, sempre utilizando a cadeira de rodas para se locomover pela casa. Porém, à medida que os dias passavam, a tensão aumentava para Marcos. A dúvida começou a dar lugar a um sentimento de desespero, uma quase esperança de que ele não descobrisse nada, que tudo não passasse de sua imaginação. No entanto, ele sabia que precisava manter o plano até ter certeza de que não havia mais nada a ser descoberto. Essa vigilância constante começou a afetar Marcos de maneiras que ele não previra. Ele se tornou mais retraído e distraído, sua mente sempre ocupada com o que as câmeras poderiam revelar. O peso da culpa por sua desconfiança e a invasão da privacidade de Ana começaram a pesar sobre ele. Marcos se questionava constantemente se estava fazendo a coisa certa, se essa intrusão era justificável mesmo sob as circunstâncias. Ele lembrava dos momentos felizes que compartilharam, da confiança mútua que sempre foi a base de seu relacionamento. Agora, esse fundamento parecia estar em risco, abalado pela sua decisão de instalar câmeras escondidas. Enquanto Marcos lidava com seus conflitos internos, as câmeras continuavam a gravar, aproximando-se do momento em que a verdade sobre a condição de Ana seria revelada, para melhor ou para pior. Essa revelação estava destinada a mudar a dinâmica entre pai e filha, levando-os a confrontar os segredos que Ana poderia estar escondendo. Após semanas de vigilância tensa, o momento que Marcos tanto temia e esperava finalmente chegou. Era uma tarde de terça-feira, e Ana estava sozinha em casa. Marcos tinha saído para uma breve reunião de trabalho, algo que raramente fazia desde o acidente, mas as câmeras mantinham sua vigilância constante. Enquanto monitorava as gravações pelo seu smartphone, Marcos viu algo que fez seu coração parar. Ana, pensando estar completamente sozinha, levantou-se da cadeira de rodas com uma facilidade que contradizia meses de suposta imobilidade. Ela caminhou até a estante, pegou um livro e, sem qualquer sinal de dificuldade, retornou à cadeira. Este movimento foi fluido, natural, sem hesitação. Marcos sentiu uma mistura avassaladora de emoções.
Alívio, por ver sua filha andar novamente, uma visão pela qual ele rezara todas as noites. Mas, ao mesmo tempo, uma profunda sensação de traição e confusão inundou seu espírito. Por que Ana esconderia algo tão significativo? Por que ela continuava a fingir sua incapacidade? Com o coração pesado e a mente tumultuada, Marcos decidiu que era hora de confrontar Ana. Ele precisava entender suas razões, precisava ouvir dela a verdade por trás dessa encenação. Quando retornou para casa, encontrou Ana na sala, lendo o livro que ela havia pegado da estante. Sentando-se em frente a ela, Marcos respirou fundo, lutando para manter a calma e a compostura. Ana, ele começou, sua voz trêmula, precisamos conversar sobre algo muito importante. Ana olhou para ele, uma expressão de incerteza em seu rosto. Eu sei que você pode andar, Ana, Marcos disse diretamente, observando atentamente a reação de sua filha. A surpresa e o choque foram evidentes no rosto de Ana, que, pálida, tentou formular uma resposta. Pai, eu posso explicar, ela gaguejou, claramente abalada por ter sido descoberta. Marcos acenou para que ela continuasse, embora cada palavra dela fosse como um golpe em seu coração. Ana confessou que, após anos de reabilitação intensiva, ela começou a recuperar a mobilidade das pernas. Inicialmente, foram apenas movimentos mínimos, mas gradualmente, ela conseguiu andar novamente. No entanto, o medo da reação do mundo exterior, a pressão de lidar com as expectativas e a incerteza sobre como Marcos reagiria a essa mudança a levaram a continuar fingindo sua incapacidade. Eu tinha medo, pai. Medo de como tudo mudaria novamente, medo de perder sua atenção, seu cuidado. Você se dedicou tanto a mim, e eu simplesmente não queria que isso acabasse, Ana explicou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Marcos, ouvindo as palavras de sua filha, sentiu uma onda de emoções conflitantes. A dor da traição, a compreensão da vulnerabilidade de Ana, e uma profunda tristeza por ela ter sentido que precisava continuar com essa farsa para manter seu relacionamento. O confronto, embora doloroso, foi também necessário para o início de uma nova fase em suas vidas. Decidiram juntos que era hora de enfrentar a verdade, não apenas sobre a mobilidade de Ana, mas também sobre os sentimentos que ambos guardavam. Era o início de um longo caminho de reconciliação e cura, um caminho que eles agora estavam determinados a percorrer juntos. Após o confronto inicial e a revelação de Ana sobre sua capacidade de andar, Marcos e Ana enfrentaram um momento de silêncio carregado de emoção. Sentados um diante do outro, os sentimentos de traição e vulnerabilidade pairavam pesadamente no ar. Marcos, ainda tentando processar a confissão de sua filha, decidiu que precisavam de mais tempo para discutir e entender completamente a situação. Ana começou a abrir seu coração, revelando mais sobre seus conflitos internos e as razões que a levaram a continuar com a farsa. Depois que comecei a recuperar a mobilidade, senti-me incrivelmente confusa, explicou ela, sua voz embargada pela emoção. A cada pequeno movimento que conseguia fazer, uma parte de mim se iluminava com esperança, mas outra parte se afundava com medo. Ela descreveu como o trauma do acidente e a perda de sua mãe e irmã ainda assombravam seus pensamentos diariamente. A fisioterapia, embora fisicamente benéfica, não pôde aliviar o peso emocional que ela carregava. Ana temia que, ao revelar sua recuperação, as coisas mudassem drasticamente e que de alguma forma perdesse o apoio constante de seu pai. Eu via como você lutava para manter todas as coisas corretamente, papai, e como você se dedicava a cuidar de mim. Eu não queria adicionar mais uma mudança à nossa vida já tão alterada, ela confessou. Marcos ouvia atentamente, cada palavra de Ana adicionando camadas à sua compreensão da complexidade dos sentimentos de sua filha. Ele reconheceu a profundidade da dor que Ana sentia, percebendo que a reabilitação física era apenas uma parte de sua jornada de recuperação. Eu entendo, Ana, disse ele suavemente. E me desculpe por não perceber o quanto você ainda estava lutando internamente. Este momento abriu espaço para uma conversa mais profunda. Ana compartilhou como se sentia isolada em seus próprios medos, preocupada em sobrecarregar Marcos, que já enfrentava sua própria dor. Marcos, por sua vez, expressou seu pesar por não ter criado um ambiente em que Ana se sentisse confortável para compartilhar suas verdadeiras progressões e receios. Eles discutiram a importância da confiança mútua. Marcos assegurou a Ana que sua dedicação a ela nunca diminuiria, independentemente de sua condição física. Minha prioridade é e sempre será o seu bem-estar, quer você ande ou não, ele reafirmou.
Na manhã seguinte ao confronto, Marcos e Ana sentaram-se novamente, desta vez com a mente mais clara e um objetivo comum: estabelecer um plano concreto para a reconciliação e recuperação emocional e física. Marcos aproximou-se da situação com uma mente voltada para a solução, enquanto Ana, fortalecida pela honestidade da noite anterior, estava pronta para assumir um papel mais ativo em sua reabilitação e na nova fase de sua vida. Juntos, eles delinearam várias etapas que consideraram cruciais para o processo de cura. Primeiro, decidiram estabelecer uma rotina diária que incluísse não apenas as atividades físicas de Ana, mas também momentos dedicados à comunicação. A intenção era criar um ambiente onde ambos pudessem se expressar livremente sem julgamentos, algo que Ana admitiu ter faltado em sua decisão de ocultar sua recuperação. Para auxiliar na reconciliação emocional, Marcos propôs que começassem a frequentar sessões de terapia juntos. Ele pesquisou e encontrou um terapeuta especializado em dinâmicas familiares e trauma, que poderia ajudar a guiá-los através dos desafios emocionais que estavam enfrentando. Ana aceitou a ideia com entusiasmo, aliviada pela disposição de seu pai em se envolver ativamente nesse aspecto de sua recuperação. Além disso, eles acordaram que Ana começaria a assumir mais responsabilidades dentro de casa, de acordo com suas capacidades. Marcos viu isso como uma oportunidade para Ana ganhar mais independência e confiança, enquanto Ana viu como um passo para mostrar sua gratidão e capacidade, fortalecendo sua autoestima. Marcos também se comprometeu a ser mais aberto sobre suas próprias lutas. Ele reconheceu que havia se fechado emocionalmente, concentrando-se inteiramente no bem-estar de Ana, mas negligenciando suas próprias necessidades emocionais. Ana, por sua vez, prometeu ser mais transparente sobre seus sentimentos e progressos, entendendo que a honestidade seria a base de sua recuperação e relacionamento. Essas mudanças, embora positivas, trouxeram consigo um novo conjunto de desafios. Marcos teve que aprender a equilibrar seu desejo de proteger Ana com a necessidade de permitir que ela enfrentasse seus próprios desafios. Ana, enfrentando o mundo com uma nova perspectiva, teve que lidar com as inseguranças que vinham com a exposição de sua vulnerabilidade. No entanto, ambos estavam determinados a enfrentar esses desafios juntos. As primeiras sessões de terapia conjunta revelaram-se intensas, mas incrivelmente benéficas. Discutiram abertamente seus medos e frustrações. Cada sessão servia para desfazer os nós de mal-entendidos e ressentimentos acumulados, substituindo-os por compreensão. Ana começou a frequentar sessões de fisioterapia mais intensas, agora que estava disposta a mostrar abertamente sua capacidade de movimento. O fisioterapeuta, atualizado sobre a nova situação, elaborou um plano de exercícios personalizado, destinado a fortalecer os músculos de Ana que haviam sido pouco utilizados. A cada sessão, Ana demonstrava sua determinação, trabalhando arduamente, embora com dores, para melhorar sua mobilidade e força. Marcos montou um pequeno ginásio em casa com equipamentos adaptados, permitindo que Ana praticasse diariamente. Ele participava ativamente das sessões, às vezes como assistente, às vezes como companheiro de exercício, o que fortalecia seu vínculo. Paralelamente à fisioterapia, Ana começou a ter sessões individuais de terapia psicológica. Nesses encontros, ela trabalhava questões mais profundas relacionadas ao trauma do acidente e ao luto pela perda de sua mãe e irmã. A terapia proporcionava um espaço seguro para Ana explorar suas emoções, enfrentar suas inseguranças e aprender a construir uma nova autoimagem. À medida que Ana continuava a progredir em sua reabilitação física, a confiança que ela desenvolvia dentro da segurança de sua casa começou a se estender para o mundo exterior. Marcos, embora inicialmente hesitante, percebeu que era essencial para o crescimento e independência de Ana que ela começasse a se expor mais publicamente. Eles decidiram, então, que era a hora de Ana começar a dar seus primeiros passos em público. A ideia de andar em público era simultaneamente emocionante e aterrorizante para Ana. Ela sabia que enfrentaria olhares curiosos e possivelmente perguntas intrusivas sobre sua condição. Para prepará-la, Marcos e o terapeuta trabalharam com Ana em técnicas de enfrentamento para lidar com possíveis interações desconfortáveis. Eles praticaram em ambientes controlados, como parques pouco frequentados durante horários de menor movimento. O dia escolhido estava ensolarado e agradável, um clima perfeito para um novo começo. Marcos e Ana dirigiram-se a um parque local. Com o apoio de Marcos ao seu lado, Ana saiu da cadeira de rodas e deu seus primeiros passos hesitantes. A cada passo, seu coração batia com esperança e nervosismo. As pessoas no parque que notavam Ana pareciam curiosas, mas a presença calma de Marcos ofereceu a ela a segurança de que precisava.
Alguns frequentadores do parque, que sabiam da história de Ana, ofereceram sorrisos encorajadores e palavras gentis de apoio. Ana sentiu uma mistura de orgulho e alívio ao perceber que podia enfrentar o mundo exterior sem medo. Esse primeiro passeio foi um lucro significativo para Ana. Embora emocionalmente exaustiva, a experiência reforçou sua confiança e mostrou-lhe que ela poderia retomar sua vida com mais normalidade do que tinha imaginado. Incentivada pelo sucesso dessa primeira experiência, Ana começou a participar de mais atividades fora de casa. Marcos acompanhava sempre, mas cada vez mais se esforçava para permitir que Ana explorasse sua independência. Eles visitaram museus, cinemas e outros eventos sociais, onde Ana pôde interagir com outras pessoas e praticar estar em público com sua nova identidade. Conforme Ana se tornava mais confiante em suas habilidades e mais confortável em ambientes públicos, o próximo passo natural foi focar em desenvolver sua autonomia. Marcos percebeu que enquanto ele sempre estaria lá para apoiar sua filha, era crucial para o desenvolvimento de Ana que ela começasse a tomar mais decisões por si mesma e a gerenciar suas próprias atividades diárias. Marcos começou a incentivar Ana a assumir mais responsabilidades em casa. Isso incluía tarefas que ela podia fazer sentada ou com apoio, como ajudar a preparar refeições, organizar a despensa e gerenciar a lavanderia. Cada tarefa concluída com sucesso aumentava a autoconfiança de Ana e reforçava sua sensação de contribuição para a casa. Ana também começou a tomar mais controle sobre sua saúde e reabilitação. Sob a supervisão de Marcos, ela aprendeu a agendar suas próprias consultas médicas e sessões de fisioterapia, a discutir tratamentos com profissionais de saúde e a manter um registro de seu progresso. Marcos estava sempre por perto para ajudar, mas fazia um esforço consciente para que Ana liderasse essas interações. No âmbito educacional, Ana tornou-se mais envolvida em suas decisões escolares. Ela escolheu as matérias que queria aprofundar e começou a explorar clubes e atividades extracurriculares. Marcos apoiava cada escolha, ajudando a organizar seu transporte e horários, mas incentivava Ana a ser a principal responsável por sua vida acadêmica. Ana também começou a sair mais com amigos, inicialmente acompanhada de Marcos, mas gradualmente ganhando independência para ir a encontros e eventos sozinha. Essas experiências sociais eram vitais para seu desenvolvimento pessoal e social, permitindo-lhe criar novas amizades. Marcos percebeu que, enquanto seu papel de cuidador nunca terminaria completamente, ele precisava redefinir suas responsabilidades para permitir que Ana crescesse. Eles discutiam regularmente sobre o equilíbrio entre apoio e independência, ajustando conforme as necessidades e conforto de Ana mudavam. Este processo também envolvia um significativo desenvolvimento emocional para Ana. Ela aprendeu a enfrentar desafios, resolver problemas e lidar com o estresse de maneira mais autônoma. A terapia continuava a ser uma parte importante de sua vida, ajudando-a a processar suas emoções e medos enquanto ela navegava por essa nova fase de maior independência. Para Marcos, este período foi um ajuste. Ele teve que aprender a soltar as rédeas e confiar na capacidade de Ana de cuidar de si mesma. Foi um teste de sua própria resiliência e capacidade de adaptar-se à crescente independência de sua filha. O desenvolvimento da autonomia de Ana trouxe resultados positivos não apenas para ela, mas para Marcos também. Ana se sentia mais capacitada e confiante, e Marcos encontrou mais tempo para se dedicar a seus próprios interesses e bem-estar. À medida que Ana se tornava cada vez mais independente e confiante em suas habilidades e gestão de vida, um novo desejo começou a tomar forma em seu coração, o desejo de morar sozinha. Esta ideia era tanto um teste de sua independência recém-descoberta quanto uma necessidade natural de explorar a vida por conta própria. Ana trouxe a ideia durante um jantar tranquilo em casa. Marcos, embora não totalmente surpreso dada a trajetória de crescimento de Ana, sentiu um misto de emoções. Ele estava orgulhoso do progresso de sua filha, mas a ideia de vê-la sair de casa também despertou uma pontada de preocupação e tristeza. No entanto, ele ouviu atentamente enquanto Ana explicava suas razões e como ela se sentia preparada para esse próximo passo. Decidido a apoiar Ana, Marcos ajudou-a a planejar cuidadosamente sua mudança. Eles discutiram o que seria necessário para garantir que o novo lar de Ana fosse seguro e acessível. Juntos, pesquisaram apartamentos, focando em locais que fossem não só acessíveis, mas também próximos de conveniências como supermercados, centros médicos e transportes públicos. Ana estava envolvida em cada etapa, desde a escolha do apartamento até a decoração e a organização do espaço. Marcos assegurou que todas as adaptações necessárias fossem feitas. Durante todo o processo, Marcos esteve ao lado de Ana, oferecendo tanto suporte logístico quanto emocional.
Eles discutiram como manteriam contato regular, planejando visitas semanais e conversas diárias por telefone ou vídeo. Marcos queria garantir que Ana soubesse que, embora ela estivesse morando sozinha, ele sempre estaria disponível para ela. Quando o dia da mudança chegou, foi um momento significativo para ambos. Embalar os pertences de Ana, muitos dos quais carregavam memórias de sua vida juntos, foi emocional. Marcos sentiu um misto de nostalgia e otimismo ao ver sua filha embarcar nesta nova fase de sua vida. Nos primeiros dias após a mudança, Ana enfrentou os desafios naturais de se adaptar a um novo ambiente. No entanto, ela estava bem preparada e rapidamente estabeleceu uma nova rotina. Ela apreciou a liberdade de viver por conta própria, e a experiência reforçou sua autoconfiança e independência. Para Marcos, os dias após a mudança de Ana foram de reflexão. Ele pensava sobre o caminho que haviam percorrido juntos, desde o trágico acidente até esse momento. Sentia-se reconfortado ao ver que Ana não apenas se recuperara fisicamente, mas também se tornará uma jovem mulher forte e independente. Essa nova fase trouxe uma mudança na dinâmica pai-filha, com Ana assumindo plenamente as rédeas de sua vida e Marcos aprendendo a se adaptar ao papel de um pai de uma adulta independente. Apesar das emoções misturadas, ambos se sentiam gratos e animados pelo que o futuro poderia trazer. Com a mudança de Ana para seu novo apartamento, uma nova etapa de sua vida se iniciou, marcada por uma independência ainda maior e pela exploração de novas oportunidades. Esta fase foi um período de significativo crescimento para Ana, enquanto ela se adaptava à vida sozinha e tomava decisões diárias por conta própria. Nos primeiros meses após a mudança, Ana dedicou-se a tornar o apartamento verdadeiramente seu. Ela cuidou da decoração com atenção, escolhendo cada item para que refletisse seu gosto pessoal e suas necessidades específicas. Uma das primeiras ações de Ana foi estabelecer uma nova rede de suporte em sua nova comunidade. Ela se apresentou aos vizinhos, explicando sua condição e como ela gerenciava sua vida de forma independente. Apesar de sua preparação, Ana enfrentou desafios inesperados, como lidar com problemas de manutenção doméstica e emergências menores. Cada situação era uma oportunidade de aprendizado e reforçava sua capacidade de resolver problemas de forma independente. Ela aprendeu a coordenar com prestadores de serviços e negociar soluções, habilidades que aumentavam sua confiança e autonomia. Profissionalmente, Ana começou a explorar novas oportunidades. Ela havia concluído sua educação formal e agora estava em busca de um emprego que não só acomodasse suas necessidades físicas, mas também desafiasse suas habilidades intelectuais e criativas. Após algumas entrevistas, ela conseguiu um emprego em uma empresa local. Em termos de vida social, Ana se esforçava para manter um equilíbrio saudável entre o tempo sozinha e com amigos. Ela frequentemente organizava pequenas reuniões em seu apartamento, o que lhe permitia manter suas amizades e expandir seu círculo social. Marcos visitava Ana regularmente, mas sempre respeitando sua independência. Essas visitas eram momentos para eles compartilharem atualizações sobre suas vidas, discutirem livros e filmes ou simplesmente desfrutarem da companhia um do outro. Marcos, embora às vezes preocupado como qualquer pai estaria, sentia-se reconfortado ao ver sua filha não apenas sobrevivendo, mas prosperando por conta própria. Enquanto Ana consolidava sua independência e crescia em sua nova vida, outra mudança significativa estava a caminho. Ela conheceu alguém especial, um jovem chamado Lucas, que compartilhava muitos de seus interesses e valores. O relacionamento deles floresceu rapidamente, trazendo uma nova dimensão de alegria e companheirismo à vida de Ana. Lucas foi apresentado a Ana por amigos em comum durante um evento para jovens profissionais. Ele trabalhava como designer gráfico e tinha um profundo interesse por acessibilidade digital, um campo que intrigava a Ana dada sua própria experiência de vida. A conexão entre eles foi quase instantânea, marcada por conversas profundas e um respeito mútuo pelas jornadas de vida de cada um. Nos meses seguintes, Ana e Lucas passaram muito tempo juntos, explorando suas paixões compartilhadas. Lucas mostrou-se não apenas compreensivo e apoiador em relação às necessidades de Ana, mas também genuinamente admirado por sua resiliência e determinação. Para Ana, encontrar alguém que a visse além do seu passado era profundamente significativo. Conforme o relacionamento evoluía, tornou-se claro para ambos que desejavam construir um futuro juntos. Durante uma pequena reunião com amigos e família, Lucas propôs Ana em noivado. O momento foi de grande celebração, marcado por alegria e otimismo. Marcos, ao conhecer Lucas e ver o amor entre ele e Ana, sentiu uma imensa gratidão e alívio. Saber que sua filha tinha encontrado alguém que amava e respeitava verdadeiramente lhe deu ainda mais confiança de que Ana estava bem encaminhada para uma vida de felicidade.
A família de Lucas também acolheu Ana calorosamente, admirando sua força e o amor evidente entre o casal. Noivado, Ana e Lucas começaram a planejar seu futuro juntos, discutindo onde morariam, como combinariam suas carreiras e interesses, e como continuariam a apoiar um ao outro. Este período de noivado foi um tempo de celebração e planejamento, cheio de expectativas para um futuro compartilhado. Para Ana, cada passo adiante reafirmava sua jornada desde o Ocidente até a mulher independente e comprometida que ela se tornará, pronta para começar a próxima fase de sua vida com o homem que amava. Com o noivado de Ana e Lucas firmado, os preparativos para o casamento começaram a tomar forma. Este período foi não só uma celebração do amor, mas também uma oportunidade para Ana e Marcos refletirem sobre as mudanças e crescimentos que haviam experimentado ao longo dos anos. Ana e Lucas queriam um casamento que refletisse seus valores e personalidades. Eles optaram por uma cerimônia íntima, com a presença de familiares e amigos próximos, em um local que fosse acessível e acolhedor. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado, desde a escolha do menu até a decoração. Ana tomou a frente na organização, demonstrando suas habilidades de planejamento e coordenação. Lucas, por sua vez, focou na parte visual, criando convites e lembrancinhas que capturavam a essência do casal. Marcos ajudou como pôde, oferecendo suporte emocional e logístico sempre que necessário. Para Marcos, os preparativos para o casamento de sua filha foram um período de intensa reflexão emocional. Ele pensava sobre a jornada que haviam percorrido desde o trágico acidente que mudou suas vidas. Ver Ana tão feliz e independente, pronta para começar sua própria família, era a realização de muitas das esperanças que ele nutria nos dias mais sombrios. Marcos também refletiu sobre sua própria vida. A dedicação a Ana havia sido seu principal foco por tantos anos, e agora, com ela começando uma nova vida com Lucas, ele sentia uma mistura de alívio, orgulho e um certo vazio. Era um momento de reavaliação de suas próprias necessidades e desejos para o futuro. Para Ana, os preparativos do casamento não eram apenas sobre o evento em si, mas sobre a celebração de uma nova etapa de vida. Cada escolha refletia seu crescimento e as lições aprendidas ao longo de sua jornada. Conforme o dia do casamento se aproximava, a antecipação crescia. Ana e Lucas estavam ansiosos para celebrar seu compromisso um com o outro, enquanto Marcos preparava-se para testemunhar mais um Lucas na vida de sua filha. O dia do casamento finalmente chegou, marcando um momento de celebração e alegria. A cerimônia, cuidadosamente planejada para refletir a união do casal, também simbolizava a transição de Marcos para um papel diferente na vida de sua filha. Realizada em um belo jardim que era tanto acessível quanto esteticamente agradável. Ana, radiante em um vestido elegante, entrou com Marcos ao seu lado, que a conduziu até o altar com uma mistura de orgulho e emoção palpável. Lucas, visivelmente emocionado ao ver Ana se aproximar, esperava ao lado do celebrante. Os votos que trocaram foram pessoais e tocantes, enfatizando o respeito, o apoio e o amor que prometiam um ao outro. Os convidados, compostos por amigos próximos e familiares, testemunharam o evento com lágrimas e sorrisos, felizes pelo casal. A recepção seguiu-se num salão ao lado do jardim. A música, uma mistura de clássicos românticos e faixas modernas, convidava os convidados a dançar e celebrar. Marcos, embora às vezes melancólico pela transição em sua vida, sentia-se profundamente feliz por Ana e aproveitava a festa, conversando com os amigos. Com a oficialização da união de Ana, Marcos começou a considerar o que viria a seguir para ele. Ele pensava em retomar antigas paixões e hobbies que havia deixado de lado durante os anos de cuidado intensivo a Ana. Marcos também contemplava a possibilidade de viajar, explorar novos lugares e culturas, algo que sempre quis fazer, mas adiou para cuidar de Ana. Ana, agora casada e embarcando em sua própria jornada com Lucas, sentia-se emocionada e grata por tudo que Marcos fizera por ela. Ela estava entusiasmada com as possibilidades do futuro, ansiosa para construir uma vida com Lucas. O casamento não só celebrou a união de Ana e Lucas, mas também o legado de amor e cuidado que Marcos proporcionou. Esse legado, agora passado adiante através do amor de Ana por Lucas, era um testemunho do impacto profundo que um pai pode ter na vida de sua filha. Ao final do dia, enquanto os últimos convidados se despediam e as luzes do salão começavam a se apagar, Marcos, Ana e Lucas compartilharam um último momento juntos. Eles expressaram sua gratidão, reconhecendo o início de uma nova etapa cheia de promessas e descobertas. Marcos partiu com uma sensação de realização. Uma certa noite, alguns dias após o casamento, Marcos teve um sonho vívido com sua esposa falecida, Fernanda.
No sonho, eles conversavam em seu antigo jardim, onde Fernanda expressava sua satisfação e aprovação pelas escolhas que Marcos fizera na criação de Ana. Acordando desse sonho, Marcos sentiu uma profunda paz interior. Ele interpretou isso como um sinal de que Fernanda estava contente com como ele havia conduzido sua família através dos desafios, e que agora era hora de Marcos focar mais em si mesmo. Motivado, Marcos começou a explorar interesses que havia colocado de lado. Ele retomou seu hobby de astronomia, passando noites observando as estrelas e refletindo sobre o universo. Marcos também se inscreveu em aulas de cerâmica, encontrando alegria e satisfação no processo criativo e nas novas amizades que formava. Marcos também começou a explorar novas relações sociais, expandindo seu círculo de amigos e, eventualmente, começando a namorar novamente. Ele conheceu alguém especial que compartilhava seus interesses e respeitava a jornada que ele havia percorrido. Ao final deste capítulo de sua vida, Marcos sentiu-se completo e gratificado. Ele viu Ana feliz e amada, vivendo uma vida plena com Lucas, e ele próprio encontrou um novo começo cheio de possibilidades. A jornada foi longa e cheia de desafios, mas também de crescimento e aprendizado. Marcos olhava para o futuro com esperança, pronto para aproveitar cada momento, sabendo que ele e Ana continuariam a crescer e se apoiar, cada um à sua maneira. Se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário, dar um like e ativar o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima história!